Fala galera, mais um ótimo dia para nossa aula de física e hoje a gente vai ver a parte de magnetismo, né? Começando com os ímãs, seguindo para a parte do eletromagnetismo, onde a eletricidade ela se une aí com o magnetismo. A gente vai ver que corrente elétrica também produz campo magnético, tá? E aí a gente chega até a parte de força magnética. Então vamos lá. Tudo começa aqui nessa cidade da África chamada Magnésia, né? Numa das viagens aí do Tales de Mileto, ele observa que alguns materiais, umas pedrinhas, elas interagiam, né? Se atraindo ou se repelindo. Essas pedras recebem o nome de ímã e as propriedades que se manifestam espontaneamente na natureza foram denominadas fenômenos magnéticos. Então, magnetismo vem por conta do nome da cidade, Magnésia, tá? Só aí um detalhezinho histórico para acrescentar aí a nossa aula, tá? Hoje sabemos que essas pedras contêm um óxido de ferro, né? O Fe3O4, né? A magnetita, que é um ímã natural. Esse é o ímã que a gente encontra na natureza. Campo magnético, né? O campo magnético é a... Deixa eu voltar aqui, ó. Se você olhar aqui, eu tenho um ímã, né? E isso aqui que você está vendo, né? Imagina inicialmente que o ímã está aqui sobre uma folha de papel, sobre uma mesa branca, e aqui a gente joga limalha de ferro, ou ainda a limalha de ferro já está disposta aqui nessa região, e a gente aproxima o ímã. Essa região aqui, né, eu vou pegar figuras melhores, mas aqui a gente consegue ver uma figura, né, umas raias aqui, né? Essa região ao redor do ímã, né, que é o que a gente chama de campo magnético, né? É uma região do espaço modificada pela presença de cargas elétricas em movimento, no caso do eletroímã que a gente vai ver, e pelos ímãs, né? Aqui, ó, eu tenho esse campo sendo gerado por corrente elétrica, que eu tenho um fio, né? A corrente elétrica passando nesse sentido gera ao redor desse condutor linhas de campo, tá? Aqui, ó, essa região aqui ao redor do ímã, olha aqui aquele malha de novo, eu tenho tufos, mas eu tenho aqui, ó, algumas raias, tá? Nessa figura aqui talvez dê para ver mais algumas. Essa região ao redor do ímã, o que a gente chama de campo magnético, tá? Capaz aí, por exemplo, de um ímã atrair outros materiais também não magnéticos, né? Os materiais ferromagnéticos, por exemplo. O ímã, né? Que em Portugal é escrito dessa forma e também pode ser conhecido como magneto, né? Aqui no Brasil a gente escreve assim, né? Portugal, ímã, a pronúncia eu creio que seja a mesma, né? E ou magneto. Normalmente, no geral, a gente vai trabalhar como ímã, tá bom? Então, o ímã é um objeto que provoca um campo magnético à sua volta, tá? O ímã natural, eu vou colocar aqui alguns tipos de ímã, né? Um deles, o ímã natural, é o que é encontrado na natureza, é a magnetita, aquele que a gente viu, né? As pedras que contêm óxido de ferro. A gente consegue também produzir em laboratório, que é o que a gente chama de ímãs artificiais. O ímã natural ele é um ímã permanente, a magnetita ela permanece, né, gerando campo magnético ao seu redor. O ímã artificial, né, ele também é um ímã permanente, só que ele não é um ímã que eu encontro na natureza. Ele é um corpo de material ferromagnético que é submetido a um intenso campo magnético por fricção com o ímã natural ou pela ação de correntes elétricas, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma guitarra de fundo. O captador da guitarra ele tem uma base magnética, ele é um captador
magnético, né? Essa estrutura aqui, o captador que a gente só vê dessa forma aqui escondido, né? Aqui eu tenho uma imagem dele todo desmontado. Essa parte aqui de baixo, aqui onde está escrito Alnico 5, né? Está em inglês aqui o magneto aqui, é o ímã. Esses polos aqui também são de ímã. O alnico é um tipo de ímã artificial, tá? Aqui na guitarra, quando você toca as cordas aqui, que são de metal, elas perturbam o campo magnético gerado por esse ímã, fazendo com que o som saia lá no amplificador, né? Aqui um exemplo, né? Aqui de materiais de construção de captadores, né? O ferrite, né? Os captadores de ferrite ou cerâmico, os captadores de alnico, né? Que são os que têm uma qualidade melhor, são os mais queridos. Isso também vai variar muito pelo tipo de guitarrista, o tipo de som que o cara quer fazer. Alguns preferem até os de cerâmica, né? Se eu falar cerâmica ou ferrite, é a mesma coisa para o mesmo tipo de ímã. Ímã de neodímio também é um ímã artificial, tá? É um poderoso ímã feito a partir de uma combinação de neodímio, ferro e boro, tá? Esses ímãs são muito poderosos em comparação à sua massa, né? Isso quer dizer que assim, o campo magnético gerado por eles é muito intenso, mas também são mecanicamente frágeis e perdem seu magnetismo em temperaturas acima de 120 graus Celsius, né? Uma aplicação também para o neodímio é nos alto-falantes. Aqui também eu estou abrindo aqui como é que é a construção do alto-falante. Normalmente você vê aquele alto-falante montado, mas o alto-falante também é magnético. Ele tem uma base, uma parte dele aqui possui um ímã também. E quanto melhor for esse ímã, melhor a qualidade do alto-falante, ó. Por exemplo, vou pegar aqui um modelo, ó. Isso aqui é um fone da JBL, né? A JBL é uma marca conhecida por bastante qualidade, né? Se você pegou um fone da JBL aí que não tinha muita qualidade, pode ser que você tenha comprado ali no mercado paralelo e comprou um fone falso. Mas, ó, entrando aqui no site da própria JBL, esse JBL Quantum 600, né? Que é o preço dele, né? Mais de R$1.000. Se você olhar aqui nas especificações, ele fala os drives de neodímio de 50 mm proporcionam uma curva de som desenvolvida especialmente para jogos, né? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: esse fone e outros também que utilizam, né, e alto-falantes de carro, sistemas de sons, né? Quando você tem um fone que te entrega uma qualidade sonora melhor, né, uma qualidade sonora agradável, onde você consegue perceber os graves, os agudos, os médios, muito disso é por conta da qualidade do ímã. E o neodímio é o que te traz aí. Você pensou em fone de qualidade, né, como é um ímã muito poderoso, ele vai dar base aí para a qualidade desse ímã. Tá? Então o neodímio, assim como o alnico e o cerâmico, ferrite, né? Eles são ímãs permanentes, só que a gente não acha na natureza, eles são ímãs artificiais. Tá? O eletroímã, ele é um ímã que ou a gente consegue o campo magnético através de correntes elétricas. Esse já não é um caso de um ímã permanente. Ele a gente chama de ímã temporário. Por quê? Ele só produz campo magnético enquanto tiver corrente elétrica passando. Por exemplo, esse sistema aqui, esse ímã aqui, ele está atraindo esses metais, né, porque tem uma corrente elétrica passando aqui, fazendo com que esse campo seja gerado, né? Então ele é um ímã temporal. Propriedade do ímã. Uma das propriedades é o que vai dar nome aos polos, né? A orientação geográfica. Se eu tenho um ímã, né? Por exemplo, eu penduro ele, dou para ele uma liberdade de movimento, ele sempre se orienta na direção norte-sul geográfica do planeta. Por isso, os polos aí recebem os nomes de Polo Norte e Polo Sul. Outra propriedade é a interação entre os polos. Quem nunca aí brincou com o ímã, né, e viu eles se atraírem ou se repelirem? Quando é que ocorre a atração ou repulsão? Quando a gente aproxima polos de mesmo nome, por exemplo, o norte com o norte ou o sul com o sul,
a gente tem uma interação repulsiva, os ímãs tendem a se repelir. Agora, se a gente aproxima polos opostos, ocorre uma atração. Então a gente observa uma interação entre os polos do ímã, seja atrativa ou repulsiva. Uma outra característica do ímã, e também talvez você tenha já presenciado isso, se você deixar um ímã cair e ele se partir, cada parte do ímã continua sendo um ímã possuindo polos norte e sul. Então, se eu pego esse ímã aqui, por exemplo, e divido ele exatamente aqui no meio, eu não consigo separar o norte do sul. Eu acabo tendo dois pedaços com norte e sul. Se eu pegar esse novo pedaço menor e dividir, eu tenho de novo dois ímãs menores, mas ainda assim com norte e sul. Linhas de força, né? Aquelas linhas que eu tentei fazer com que vocês visualizassem lá no início da aula, aqueles ímãs próximos à limalha de ferro. A gente tem o seguinte: essas linhas de força são linhas fechadas que saem do polo norte, tá? As linhas aqui estão saindo do polo norte e chegam no polo sul. Representam geometricamente a atuação do campo magnético. Sua concentração indica a intensidade do campo magnético. Então, a região onde a gente observar a maior quantidade de linhas de força, naquela região eu tenho uma maior intensidade de campo. Quando a gente pega esse ímã em barra que eu usei aí para mostrar as propriedades do ímã, né, as extremidades são as regiões com maior intensidade, com a maior quantidade de linhas de campo, né? Se a gente jogar limalha de ferro sobre o ímã, a gente vai ver que vão aparecer tufos, né, exatamente nas extremidades. Por quê? Vai ser a região com uma maior quantidade de linhas de força. A gente não vê as linhas de força, né? Isso aqui é uma representação geométrica do campo. Mas olhar aquela região com tufos maiores significa que a intensidade do campo ali é maior do que em outras regiões. Não é o que eu estou querendo dizer, é isso. Ó. Se você olhar aqui, ó, eu tenho uma quantidade maior de linhas de campo aqui do que aqui em cima ou aqui embaixo. Representação das linhas de campo. Tá? Então vamos lá, para mostrar para vocês. Aqui, ó, para esse tipo de ímã, olha que as linhas de campo elas saem do norte, né, e chegam no sul. Diferente lá do campo elétrico, né, as linhas são de afastamento e aproximação. Aqui é sempre fechada, né? Sai do norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul. Aqui o ímãzinho em forma de U, que a gente vê muito nos desenhos, né? As linhas de campo saindo do norte para o sul. No caso aqui de um solenoide, que a gente vai ver lá na frente. Aqui quando eu tenho dois ímãs de polos opostos, olha aqui a aproximação aqui, né, por conta das linhas estarem saindo do norte entrando no sul. E olha aqui quando os polos têm mesmo nome, no caso aqui dois polos norte, olha que acaba tendo meio que uma barreira ali, né, dificultando essa aproximação, por isso a repulsão. Uma observação aqui, só para chamar a atenção que eu acabei de falar: linhas de indução são consideradas linhas fechadas, começam e terminam no mesmo corpo, né? Por exemplo, saem do norte e chegam no sul. Lá no caso do campo elétrico, elas são linhas abertas, né? Elas começam em um corpo e terminam em outro corpo. Magnetismo terrestre, né? A bússola ela é um instrumento de orientação. Aqui na Terra, ela sempre se orienta nessa direção norte-sul geográfica do planeta. Olha que se você olhar na minha figura aqui agora, não está exatamente alinhado com o eixo geográfico, né? Que é tipo norte geográfico, sul geográfico, tipo aqui em cima o Canadá e aqui embaixo o Uruguai. A bússola está levemente desviada. Por quê? A bússola ela sempre se orienta nessa direção, tá? Porque o planeta Terra, devido ao movimento de rotação do núcleo da Terra, o nosso planeta produz um campo magnético, né, ao redor dele. Então, se o nosso planeta ele gera campo magnético, ele é um ímã gigante.
E se você tem uma bússola próximo a um outro ímã, né, ela vai interagir. Por que o norte da bússola aponta sempre para o norte geográfico e o sul da bússola aponta sempre para o sul geográfico? Aqui eu estou te mostrando que tem um leve desvio, não aponta exatamente, é um pouco desviado. É porque, se a Terra é um ímã gigante, se o norte da bússola aponta para essa região, significa que aqui é o sul magnético do planeta. Então, o sul magnético do planeta atrai o norte da bússola. E o norte magnético do planeta atrai o sul da bússola, né? Então, aonde tem o norte geográfico, próximo a ele está o sul magnético. Aonde está o sul geográfico, próximo a ele está o norte magnético, tá? Então, uma imagem um pouco melhor. Então, eu tenho a Terra como um ímã gigante. As bússolas servem de orientação na Terra por conta do campo magnético terrestre. Se você for, por exemplo, para a Lua, uma bússola aqui ela não teria orientação nenhuma, tá? Um outro ponto aqui sobre fugindo um pouquinho da sequência do magnetismo, como a gente vê, né? Essa série On Strange Rock, né, que estava na Netflix, apresentada pelo Will Smith, né, que dava toda uma graça à série, um dos episódios era sobre o campo magnético terrestre, né? Esse campo magnético aqui produzido pelo nosso planeta, ele nos protege de grande radiação, né, emitida pelo Sol e outras estrelas, diretamente pelo Sol, que é a estrela mais próxima aí do nosso planeta. Vale muito a pena assistir essa série, traz muitas coisas muito bacanas, vai falar sobre a Amazônia, sobre uma série de coisas. E é o Will Smith, né? Assim. Então vamos seguir. Vetor indução magnética, né? Se é um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. O módulo vai depender da intensidade do campo magnético, né? A direção dele é sempre tangente às linhas de força de campo magnético e o sentido mesmo das linhas de força do campo magnético, né? No sistema internacional, o campo magnético é na unidade Tesla, tá? Vetor indução magnética. A gente já viu aqui que as linhas de campo elas saem do norte, chegam no sul. Então esse vetor, como é tangente, né? Se eu pegar aqui em qualquer ponto, ele é sempre tangente e tem o mesmo sentido das linhas de campo. Olha que ele está sempre tangente às linhas e no mesmo sentido, ó, de norte para sul, de norte para sul, de norte para sul. Orientação da bússola, né? A agulha tem a agulha no caso aqui é a bússola, tem a mesma direção do vetor indução magnética, com o polo norte apontando no mesmo sentido do vetor indução magnética. Então, se a gente olhar aqui, ó, a orientação de uma bússola, as linhas de campo estão sempre entrando no sul, saindo no norte. Entrando no sul, saindo no norte. Então, próximo a um ímã, essa seria a posição, seria a orientação dessa bússola. Campo magnético gerado por corrente elétrica, não as correntes de Andrômeda, né? Mas as correntes elétricas, né? Se eu tenho uma corrente, né, fluindo por um condutor, por um fio condutor, ao redor desse fio condutor eu vou ter essas órbitas circulares aqui de campo magnético. A experiência de Ørsted que proporcionou, né, que foi a partir dela que se verificou o campo magnético gerado através de corrente elétrica, né, e aí a gente tem a união da eletricidade com o magnetismo, surgindo então o eletromagnetismo, né? Exatamente não se sabe como isso aconteceu, mas imagine que o Ørsted estava trabalhando lá, né, a bússola estava numa orientação e quando o circuito aqui entrou em funcionamento, por exemplo, eu vou ter corrente elétrica circulando, a bússola mudou de orientação. Olha, para que uma bússola mude a sua orientação, é preciso que um campo magnético perturbe isso, né? Ou que você aproxime um metal, alguma coisa que interage, mas isso não aconteceu. Alguma coisa perturbou esse campo e verificou-se que isso foi por conta
das correntes elétricas. Agora, esses vetores, eles agora podem aparecer entrando no plano ou saindo do plano. Então, uma representação para um vetor, imagina um vetor aí entrando na tela ou um vetor saindo da tela. O vetor, ele vai ser representado entrando, né? Imagina uma flecha entrando aí na tela do seu computador. Ele vai ser representado por essa bolinha, esse X. Agora, imagine que um vetor saísse da tela na sua direção. Ele vai ser representado por essa bolinha e esse pontinho no meio, tá? Então vamos lá. Campo magnético no fio condutor e retilíneo. Aqui eu tenho uma corrente nesse sentido e aí eu tenho o campo nessa direção, né? Essa direção aí do campo, o sentido desse campo vai depender do sentido da corrente e vai ser determinado pela regra da mão direita que eu já vou falar. Ao redor de um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, existe um campo magnético cujas linhas de força são circunferências concêntricas ao fio, né? Vamos lá. Sentido do vetor. Envolvendo-se a mão direita no fio condutor, pega aí, por exemplo, um lápis, né, que você tem, ou uma caneta, para você entender isso, né? O polegar indicará o sentido da corrente e o restante dos dedos indicará o sentido do campo, né? Imagina que você segura um lápis, né, onde a ponta não fica entre as suas mãos. Imagina que agora o sentido da corrente é para a ponta do lápis. E aí o seu polegar, ele vai apontar para essa direção. Aponta e aí fecha a mão, abraçando todo o lápis. Esse sentido aqui que ele fecha é para onde vai estar apontando os outros dedos. Ou a ponta do polegar indica o sentido da corrente. Depois de fechar as mãos, para onde estiver apontando o sentido, para onde estiver apontando os dedos, é o próprio sentido do campo. Olha que nessa foto aqui, ele fecha nessa direção aqui, ele fecha no sentido anti-horário, então as linhas de campo estarão no sentido anti-horário, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho um fio condutor e eu estou mostrando que as linhas de campo estão no sentido anti-horário. Então o polegar aponta para cima, se você fechar a mão, as linhas de campo estarão no sentido anti-horário, né? Aqui eu estou mostrando, por exemplo, é como se você apontasse a sua mão para a tela aí do seu computador, do seu celular, e você colocasse o seu polegar da mão direita virado para você. Se você fechar a mão no sentido anti-horário, você vai ver que as linhas de campo estão também no sentido anti-horário, tá? Então essa é a regra da mão direita, né? Serve para indicar a direção e o sentido do campo magnético produzido por uma corrente elétrica. O dedão, corrente elétrica, e os outros dedos, as linhas de campo magnético. Direção do vetor. O vetor de indução magnética é sempre tangente às linhas de força, né? A gente viu o sentido, né? Agora a gente está vendo a direção. É sempre um vetor aqui, ó, tangente às linhas de indução. Módulo, tá? Como calcular um módulo aqui desses vetores. A distância aqui entre o fio condutor e o vetor campo magnético, a gente vai utilizar para poder calcular. Então, o campo magnético vai ser μ vezes I dividido por 2π vezes D. μ é a permeabilidade magnética, deixa eu colocar todas elas aqui para você, né? I é a corrente elétrica, tá? A permeabilidade magnética tem um valor aqui fixo, tabelado, você não precisa gravar. E D é a distância entre o fio e o vetor. Então, o módulo do vetor campo magnético num fio condutor é calculado dessa forma. Então, a gente viu a direção, viu o sentido, né? O sentido vai ser determinado pela regra da mão direita, a direção é sempre tangente, tá? E agora o módulo no fio condutor, μ vezes I dividido por 2π vezes D. E numa espira circular?
A aspira circular é um fio condutor dobrado no formato de uma circunferência, né? A gente pode também aplicar a regra da mão direita para ver o sentido, né, a direção aí do campo, né? Se você acompanhar com o polegar essa corrente que está no sentido horário, se você fechar a mão, a ponta dos seus dedos vai apontar para o centro da espira, né? Então as linhas de campo estariam entrando no centro da espira quando a corrente está no sentido horário. Campo magnético no centro de uma espira circular. No centro de uma espira circular, percorrida por uma corrente elétrica, existe um campo magnético perpendicular ao plano que contém a espira. Tá? Mais ou menos dessa forma. Vamos lá. Na espira, para calcular o módulo, vai ser a permeabilidade magnética vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio. Tá? Olha que é um pouquinho diferente do que no fio condutor. Polos de uma espira. A gente vai determinar isso fazendo a regrinha da mão direita. Ó. Polegar apontando aí no sentido da corrente. Quando você fechar a mão, a ponta dos seus dedos vai apontar para dentro da corrente. A gente viu que se você apontar, as linhas de campo estão entrando na espira. E onde é que as linhas de campo entram? Elas entram no sul. Elas saem do norte e entram no sul. Se você aplica a regra da mão direita e verifica que as linhas de campo estão entrando na espira, significa que ela está se comportando como um polo sul. Agora, se a corrente está no sentido anti-horário, se você pudesse passar a mão por trás da espira e acompanhar com o polegar a corrente, quando você fechar as mãos, a ponta dos seus dedos estaria apontando para dentro da espira. Então, o campo magnético, o vetor, ele estaria saindo do meio da espira. Se ele sai, essa espira se comporta como um polo norte. Campo magnético num solenoide. O que é o solenoide? Né? O solenoide é um conjunto de espiras, né? Com o objetivo aí dessa construção, um dos objetivos, né, é aumentar o campo magnético. Então, olha aqui, o solenoide nada mais é do que um conjunto de espiras. E aí a gente vai perceber muitas das propriedades que a gente viu até agora das espiras. Ponto importante, né? Por exemplo, olha que a corrente aqui, ela está no sentido horário. Nesse sentido aí, se você aplica a regra da mão direita, você vê que as linhas de campo estão entrando na direita e saindo na esquerda por todo o solenoide. Então, à direita, como as linhas estão entrando, essa parte do solenoide se comporta como o polo sul e a outra extremidade se comporta como o polo norte. Importante aqui também, além da intensidade da corrente, é ver essa distância aqui entre a primeira e a última espira. E como é que a gente calcula o módulo, né, do campo magnético num solenoide? Né? Vai ser a permeabilidade, então olha, a gente está vendo que é sempre diretamente proporcional a esse meio, né, ao número de espiras, aqui representado pela letra N, o valor da corrente dividido pela distância. Então, o campo magnético no solenoide é inversamente proporcional à distância entre a primeira e a última espira. Então, olha aqui, imagina que você tem uma bateria, né, que está gerando corrente. Você pode aqui aumentar o número de espiras e para o mesmo gerador conseguir aí uma intensidade maior de campo magnético. Né? Nesse caso aqui, a gente teria que ter o cuidado com essa distância entre a primeira e a última espira, porque se ela for muito grande, quanto maior essa distância, menor a intensidade do vetor campo magnético. Tá? E aí a gente vai para uma outra parte, né, que é da força magnética. Agora a gente vai aprender, por exemplo, a gente viu lá que os ímãs, né, eles interagem, né, se atraindo ou se repelindo, né, mas se eles se atraem ou se repelem é porque tem uma força aí, né, atuando para que eles se afastem e eles se aproximem. Essa é a força magnética. Vamos supor uma carga positiva, tá? Onde essa carga ela tem uma velocidade numa região onde eu tenho um campo nessa direção e sentido. A força magnética, né,
força, então ela é vetorial, ela é sempre perpendicular aos vetores campo e velocidade. Tá? A direção da força magnética também vai ser determinada pela regra da mão direita, só que uma regra específica, chamada regra do tapa. Né? A gente vai precisar fechar as mãos para poder determinar. Se a carga for negativa, a regra que a gente vai usar continua a mesma. Só que o vetor força magnética ele vai ter o sentido invertido, o sentido oposto. A direção permanece a mesma, mas o sentido vai ser o oposto. Então, para determinar a direção da força magnética, a gente vai usar essa regra do tapa, né? Onde a ponta dos dedos representa o campo magnético, o polegar a velocidade e a palma da mão a força magnética. Vou pegar alguns exemplos aqui para mostrar a vocês para poder praticar. Então, só relembrando, se a carga for menor do que zero, inverte-se o sentido da força magnética. Olha aqui o exemplo, né? Eu tenho um campo magnético entrando aí na tela. Então a ponta dos meus dedos, né, estaria apontando para a tela. O meu polegar representa a velocidade. Então eu vou alinhar o meu polegar nessa direção e sentido. Quando eu faço isso, a palma da minha mão está apontando um pouquinho inclinada para a esquerda. É exatamente para onde está a força magnética. Vou pegar mais um exemplo. Olha aqui agora, isso, a regra da mão direita tem que usar a mão direita. E se usar a mão esquerda, não vai dar certo. Então eu tenho o campo magnético agora horizontal e para a direita. Então a ponta dos meus dedos está para essa direção. Aqui eu estou dizendo que a velocidade, né, ela tá, esse símbolo aqui significa entrando. Quem está entrando aqui na tela? A velocidade. Então, meu polegar aponta para a tela e a ponta dos meus dedos para o campo. Com isso, a palma da minha mão está para baixo. Olha que nesse caso a carga é positiva, então não vai precisar inverter nada. Polegar entrando na tela, palma da mão para baixo, exatamente para onde está a força magnética. Próximo exemplo. Agora o campo magnético está saindo da tela. Aqui eu estou representando a letra I. Por quê? Eu inicialmente estava considerando uma única carga em movimento. Quando eu tenho um fluxo de cargas em movimento, eu tenho uma corrente elétrica. Então o polegar ele vai representar tanto o sentido de uma carga só, mas também o sentido da corrente. Então eu tenho, vamos lá, o campo saindo da tela e aqui a corrente na horizontal e para a direita. Aqui eu tenho o seguinte, né? A minha palma da mão continua para baixo. Eu estou apontando a ponta dos meus dedos saindo da tela, o meu dedo polegar na horizontal e para a direita. Com isso a força magnética fica para baixo, que a palma da minha mão estava para baixo. Mais um exemplo, né? Tá aqui o nosso último exemplo para poder fixar. Eu tenho o campo magnético apontando verticalmente para cima e a força e a corrente, né, aqui para a direita com uma determinada inclinação. Então, quando eu aplico aqui a regra da mão direita, a ponta dos meus dedos está para cima, meu polegar na direção da corrente, a palma da minha mão está virada para mim. Se a palma da minha mão está virada para mim, significa que a força magnética está saindo da tela. Tá? Então, a regra da mão direita é para a gente determinar a direção e o sentido da força magnética. Agora, para o módulo, a gente tem que o módulo da força magnética é o produto do módulo da carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo, ou entre a velocidade, entre o campo e a corrente. Mas primeiro eu vou mostrar com a velocidade, depois eu mostro a equação com a corrente. É basicamente a mesma estrutura, mas aí tem uma pequena mudança, né? Onde Q é o módulo da carga, V é a velocidade, B o campo, θ o ângulo formado entre a velocidade e o vetor indução eletromagnética. Então está tudo descrito aí. Vamos lá, olha aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma região de campo, né, horizontal para a direita, e aqui eu tenho uma carga em movimento.
uma carga em movimento nessa região. E eu tenho uma força magnética. Se eu tenho várias cargas em movimento, cada uma delas me dá uma componente de força. Várias cargas em movimento, eu tenho uma corrente, onde para uma corrente a força magnética é a soma de cada uma dessas componentes, tá? E aí por isso eu tenho como calcular também como B vezes I vezes L vezes o seno do ângulo agora entre o campo e a corrente. Também aqui uma legenda de todos os dados, onde L agora é o comprimento do meu condutor, do meu fio condutor, né? E essa força é diretamente proporcional a esse comprimento. Movimento de cargas elétricas. Vamos lá. Lembrar que aqui eu tenho um campo, né, na horizontal e para a direita. Eu tenho uma carga aqui entrando com uma velocidade, né, com essa direção aqui representada por esse ângulo. A gente vai analisar agora qual o movimento realizado por essa partícula numa região de campo para determinado ângulo. Vou pegar aqui 2 casos particulares, né? Na verdade, eu vou trabalhar com 3 casos particulares. O caso quando é 0 e 180. Lembrando que a nossa equação, ela aparece, eu vou até voltar aqui, ó, aparece o seno. Aí lembrar quanto vale o seno de 0, de 90 e de 180, que é o que a gente vai usar agora. 30, 45, 60 a gente já sabe lá com aquela tabelinha. Então, por exemplo, o seno de 0 e o seno de 180 é igual a 0. Aqui, ó, eu tenho uma partícula numa região de campo entrando com ângulo 0 ou 180. Ângulo 0, a partícula tem mesma direção e sentido. Ângulo 180 tem a mesma direção e sentido oposto. Quando a gente aplica na equação, como o seno é 0, a força magnética é 0. Então significa que a força que atua aqui na partícula, né, que é a força magnética, é a própria resultante sobre ela. Se ela é nula, quando a força resultante é nula, a aceleração é 0, a velocidade é constante. Então, quando uma partícula entra numa região de campo com ângulo 0 e 180, qual o movimento que ela realiza? Um movimento retilíneo uniforme. Tá? E se essa partícula entra numa região de campo com um ângulo de 90 graus? O que vai acontecer? Olha que aqui estou representando um campo entrando no quadro, tá? Aqui no caso na tela. Essa partícula entra perpendicularmente a essa região de campo. Então, se você aplica a regra da mão direita, você tem a ponta dos seus dedos entrando na tela e seu polegar apontando para cima, e a palma da sua mão apontando para a esquerda. Então, essa partícula, ela sobe, só que tem uma força puxando ela aqui nessa direção. O que vai acontecer? Essa partícula vai executar um movimento circular, onde essa força magnética vai ser a própria força centrípeta, né? Como o seno de 90 é igual a 1, substituindo na equação, a força magnética fica igual a QVB, né? Quando o seno é 90, é o caso da força magnética ter valor máximo. Quando é que ela tem valor mínimo? Quando os ângulos são 0 ou 180, tá? Então, nesse caso, a partícula executa um movimento circular uniforme, tá? Onde essa força magnética é a própria força centrípeta. Então vamos ver algumas coisas relacionadas a isso aqui. Força magnética a gente viu que vai ficar QVB, porque o ângulo é de 90, o seno de 90 é igual a 1. Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, onde a aceleração centrípeta é V quadrado sobre R. Simplificando aqui, eu tenho como calcular o raio desse movimento, o raio dessa trajetória. Vai ficar M vezes V dividido por Q vezes B. Ainda nessa relação, eu tenho isso aqui para poder analisar. A aceleração centrípeta ela pode ser demonstrada como ômega ao quadrado vezes R. Né? Aqui, como
V quadrado sobre R, substituindo, né, já cortando esse R aqui, eu tenho como abrir, V é igual a ômega vezes R, tá? Simplificando, eu tenho que o período vai ser 2π vezes m, que é a massa, né? Dividido por Q vezes B. Tem como calcular o período do movimento. E aí, quando a gente olha o tipo de movimento, eu tenho uma composição de movimento. Essa partícula aqui, né? Quando ela entra com um ângulo qualquer, a gente viu o caso aqui, né, de 0 e 180, quando ela entra com um ângulo de 90, né, ela tem um movimento circular e uniforme. Se ela entra com um ângulo diferente de 90 graus, e de 0 e 180, um ângulo qualquer diferente desses três casos, por exemplo, 30 graus, acaba que essa velocidade ela vai ser decomposta em duas componentes, V1 e V2, onde a velocidade na horizontal está com ângulo zero, então aqui ela tem um movimento retilíneo uniforme. Essa componente V2 ela é uma componente que é perpendicular, então ela vai executar um movimento circular. E aí a gente tem uma composição, essa partícula está indo para frente e girando. Então, se te perguntar, quando o ângulo é 0 e 180, movimento retilíneo uniforme. Quando o ângulo é de 90 graus, movimento circular. E quando o ângulo for diferente desses valores, de 0, 90 e 180, o movimento é helicoidal, porque ela vai, se o ângulo for diferente, vai dar para decompor em duas componentes. Eu vou ter uma componente horizontal e outra vertical. Movimento retilíneo simultâneo ao movimento circular. Então ela anda para frente girando, então ela segue num movimento helicoidal. Esse é um ponto importante, foi cobrado não só nos vestibulares, mas em muitas provas militares. Valeu, galera. Até a próxima. Grande abraço a todos.